Crer contra a esperança. Vamos lá, Romanos capítulo 4, versículo 17 a 25. Paulo diz assim: como está escrito, eu o constituí por pai de muitas nações. Ainda falando de Abraão. Diante daquele em quem Abraão creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Abraão, esperando contra a esperança, creu. Deus fez uma promessa a Abraão que, de forma natural, a gente vai ver aqui, era impossível de acontecer, e Abraão precisou firmar a sua fé na palavra de Deus, na promessa de Deus, e não nas questões circunstanciais do seu corpo e da naturalidade ali física dele, né? E ele diz ali no versículo 18 ainda, para vir a ser pai de muitas nações. Essa foi a promessa de Deus para ele. Segundo lhe havia sido dito, assim será a sua descendência. Então, olha só, e Abraão, sem enfraquecer na fé. A fé aqui, deixa eu colocar aqui uma definiçãozinha. Fé, portanto, não é obra humana, é uma dádiva de Deus aos seres humanos para que possam responder ao chamado do Evangelho. É uma definição de fé aqui, obviamente, já na nova aliança, que essa fé, que Abraão é o pai dessa fé, uma fé que através dela nos é acreditado justiça diante de Deus, a fé não é obra humana. É uma dádiva, é uma graça de Deus aos seres humanos para que possamos responder ao chamado do Evangelho a fim de sermos salvos pelo Evangelho. Então, continuando aqui, né? E sem enfraquecer na fé, levou em conta o seu próprio corpo já amortecido. Olha que interessante, na NVI diz, reconheceu que o seu corpo já estava sem virilidade. Deus promete um filho a Abraão numa situação natural, improvável, não sei, talvez até impossível, levando em conta a situação física ali e em todas as questões que a gente sabe, hormonais e tudo dele e da mulher. Então ele não deixa assim, ele não está sendo enganado. Ele está aqui dizendo aqui que ele leva em conta a situação do corpo dele amortecido. Gente, está falando das questões, obviamente, aqui sexuais, né, dele, conjugais, a virilidade dele. Então ele reconhece que o seu corpo já estava sem virilidade, tendo ele quase 100 anos. E a esterilidade do ventre de Sara. Então Deus promete um filho. E, na verdade, Deus promete uma descendência, uma grande nação a partir de um homem com 100 anos, cuja mulher era estéril. O que Abraão fez? Creu contra a esperança. Por quê? Não havia, humanamente falando, numa perspectiva natural, nenhuma esperança. E ele não se baseia nisso, ele crê contra. Ele espera por fé contra a esperança. É uma coisa interessantíssima aqui. Então a fé ela sobrepõe até mesmo situações que não há esperança alguma. Por quê? Porque a nossa fé está na palavra de Deus, que é imutável. E o que ele diz vai acontecer. E ele diz aqui no versículo 20, Paulo continua falando. Abraão não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. Então ele não duvida, apesar das circunstâncias naturais, apesar da esterilidade de Sara, apesar do corpo amortecido, da falta de virilidade, da idade que ele tinha, apesar de tudo falar ao contrário, ele não duvidou, não foi incrédulo, creu então pela fé na promessa de Deus e se fortalece. Estando, olha que interessante, gente, plenamente convicto. Aonde está a nossa convicção? A convicção de Abraão estava na
palavra de Deus, na aliança que Deus fez, no pacto que Deus fez com ele, no caráter de Deus. Quem Deus é, Deus não mente, e o que ele diz, ele faz. Ele é poderoso para cumprir aquilo que ele prometeu. Então, estando plenamente convicto do quê? De que Deus era poderoso para cumprir o que havia prometido. Assim também, isso que ele fez, essa fé, essa plena convicção que ele tinha em Deus, na palavra de Deus, lhe foi atribuído novamente por justiça, imputado, creditado. Abraão foi, estou repetindo isso nesses últimos vídeos, né? Abraão foi justificado diante de Deus pela fé, uma fé que trouxe imputação, declaração de justiça à pessoa de Abraão. Portanto, ele é o primeiro ali a ser justificado nessa linhagem de descendentes, cujo nós somos também descendentes de Abraão pela fé, descendentes e filhos espirituais, porque a nós foi dado justiça de Cristo também pela fé. Foi declarado, imputado, creditado na nossa conta aí, tá certo? Então, olha só, continuando, versículo 23. E as palavras lhe foi atribuído ou imputado, creditado, foram escritas não somente por causa dele, de Abraão, mas também por nossa causa, visto que a nós igualmente nos será atribuído, creditado, imputado, a saber, a nós que cremos. Cremos no quê? Naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus como nosso Senhor. O qual, Jesus, falando de Jesus, foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou para a nossa justificação. Meu irmão, para você ser perdoado das suas transgressões e justificado diante de Deus, mais uma vez aqui eu enfatizo, é necessário que você creia, como diz aqui, aproveitando a redação desse texto de Paulo, creia naquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos e creia que ele foi entregue por causa das minhas e das suas transgressões e creia que ele ressuscitou para a nossa justificação. Então a ideia central aqui é a seguinte: Abraão e o cristão são justificados diante de Deus da mesma forma. Para Abraão, significou fé em Deus e na promessa de que ele seria pai de muitas nações. Abraão carregou ali uma promessa, ele acreditou numa promessa que nós podemos dizer que é o proto-evangelho, porque tinha a ver com a descendência do Messias, do Cristo. O Cristo deveria ser, então, da descendência de Abraão, depois da descendência de Davi. Então, como as pessoas eram salvas na antiga aliança? Também acreditando, porque na mesma aliança da lei mosaica, já um pouquinho para frente de Abraão, nós temos gente que crê em Deus e gente que não crê. Inclusive as pessoas que estão debaixo da lei na época, elas eram justificadas não pelas obras da lei, mas pela fé. Deus não mudou o seu jeito de salvar. Mas as pessoas na antiga aliança, no Antigo Testamento, elas eram salvas por acreditar na promessa de Deus, e as promessas de Deus tinham a ver com o Messias que viria. Então, quando eles acreditavam, quando Abraão acredita que Deus vai dar um descendente, que Deus vai fazer dele um povo, e através dessa descendência abençoar as nações da face da terra, ele está acreditando de alguma forma na obra de Cristo, porque nós sabemos que Cristo é o descendente de Abraão, que cumpre definitivamente essa promessa de Deus. E em Cristo então está a nação, os filhos de Deus, os filhos de Abraão, através da obra de Jesus Cristo. Para o cristão significa fé em Deus e na promessa de que a morte e a ressurreição de Jesus fazem expiação por nossos pecados e nos justificam diante de Deus. Você não pode esmorecer na sua fé. Como Abraão
Creia, não duvide da promessa, não duvide da palavra de Deus. Creia que em Cristo você se tornou filho de Deus, reconciliado com Deus, né? Nós temos as promessas agora da segunda vinda de Cristo. A segunda vinda de Cristo que vai dar a nós novo céu, nova terra, novo corpo, ressuscitado, eterno, pronto para viver uma eternidade de paz, alegria e justiça eterna. Isso Deus nos prometeu no momento que nós estamos vivendo de tanta medos e desânimos e sofrimentos. Às vezes pessoas que estão aí no isolamento, depressivas, né? Meu irmão, não faça isso, não perca a sua fé, a sua esperança na glória de Cristo, na obra de Cristo que vai se concluir de uma forma plena. Por isso nós como igreja devemos, juntamente com o Espírito Santo, clamar: vem, Senhor Jesus, Maranata, vem estabelecer o seu reino, vem consumar o reino eterno, vem nos fazer cidadãos da eternidade do seu reino, participantes, herdeiros, co-herdeiros com Cristo de todas as bênçãos que Deus prometeu, tá certo? Então pense nisso e continue crendo, se necessário, contra as esperanças. Apesar das circunstâncias falarem tudo ao contrário, creia, não duvide da palavra, da obra de Cristo e daquilo que Ele prometeu. Deus abençoe você.